Olá, refrigerista! Estamos aqui no Centro de Treinamento Totalmac. Hoje nós vamos estar apresentando um ferramental para você que quer trabalhar com refrigeração, você que já trabalha. São ferramentas essenciais para quem trabalha com refrigeração, ar-condicionado, né? E toda a parte da refrigeração e climatização. Então nós vamos estar apresentando as ferramentas aqui. Eu também estou com o Gustavo. Pode se apresentar, Gustavo. Olá a todos, meu nome é Gustavo, sou engenheiro de aplicação da Tecans e estou aqui também para passar esse treinamento, apresentar algumas ferramentas e também algumas dicas aí na hora de substituição do seu compressor. Ok, pessoal, iniciando a ferramental, você que está entrando nessa área agora, você que já trabalha, então vocês têm que ter algumas ferramentas específicas, coisa que não dá para ser substituída. Então vamos começar aqui da direita para a esquerda. Nós precisamos, como a gente vai fazer um recarga, nós temos aqui o fluido refrigerante R134A, ok? Aqui também temos o Ecotec, que ele substitui o 141 para fazer a limpeza. Vocês observaram que essa garrafinha, essas pequenas, ela não tem a válvula, então é imprescindível você comprar essa válvula também para estar fazendo a sua recarga de fluido refrigerante. Temos aqui também um tubo tocha maçarico, aqui nós temos o bico e temos a carga. A carga é substituível, a carga acabou, jogue fora, né, e compre outra carga. Imprescindível também é a balança de refrigeração. Essa balança é utilizada para trabalhar junto com a etiqueta do produto, ok? Para colocarmos a carga de fluido refrigerante correta. Temos aqui uma garrafa injetora para limpeza. Temos um dosador. Aqui temos um vacômetro digital. Você não tem condição ainda de comprar um vacômetro digital, pode utilizar um analógico também, que faz o mesmo conceito. Vareta de solda Foscouper. Manifold para R22 ou R134, para ar-condicionado precisa comprar um adaptador, uma mangueira para 410, que é o de 516. Temos aqui um cortador mini, esse aqui você não pode trabalhar sem ele para trocar o compressor. Nós temos aqui um cortador médio, nós temos um fluxo para solda, é um fluxo de prata para Foscouper. Temos uma lixa, você tem que ter lixa também para lixar a tubulação. Alicate universal, chave de fenda, chave Phillips, um alargador de tubos. Você pode comprar também o kit flangeador completo, ele já vem o flangeador, cortador, junto com a mesa e a escala flangeadora. Um cortador de tubo capilar, nós temos aqui um cortador de tubo capilar, um martelo, luvas, alicate amperímetro e a bomba de vácuo. Esses são as ferramentas iniciais para você que está trabalhando com refrigeração. Então para fazer uma substituição de compressor, uma recarga de fluido refrigerante, você tem que ter este equipamento para começar, ok? Então, junto comigo, eu e o Gustavo, nós vamos estar realizando essa troca. Ele vai estar operando aqui, se o funcionamento está ok, se a instalação está ok. Então ele vai observar e vai apresentar para nós, né, os requisitos que a Tecans Brasil recomenda para estar trabalhando com os compressores. Um comentário aqui importante, além das ferramentas aqui básicas, como cortador de tubo, alicate, o que é imprescindível aí quando você for fazer uma instalação de qualidade é a balança. É muito importante você ter uma balança, porque, por exemplo, nessa geladeira aqui, na etiqueta vai ter a carga ideal que o próprio fabricante colocou. Então, sem a balança não tem como saber. Então, pode ser que tenha carga menos, carga mais e o sistema vai ficar desbalanceado. Outra ferramenta importante é o manifold. Com isso, a gente tem as pressões de baixa, às vezes de alta, e é importante para a gente saber quanto que está essa evaporação, se está dentro do envelope, da janela de aplicação, como já foi apresentado em outros vídeos. E a bomba de vácuo, claro. Com isso a gente garante a eliminação de qualquer resquício de umidade, também limpa todo os fluidos de limpeza, tira toda a sujeira que estava antes também. Então garante que o seu sistema vai estar limpo para a próxima carga de gás e não vai ter problema aí de, retorno de campo, ou que não está chegando na temperatura, ou que está entupindo, por exemplo, capilar por conta de umidade. Então, com essas ferramentas aqui que eu citei agora, a gente garante isso, ok? Pessoal, o nitrogênio também é essencial para quê? Para estar utilizando junto com a garrafa injetora para estar fazendo a limpeza. Por que o nitrogênio e não o oxigênio? Por que eu não posso utilizar um compressor para comprimir oxigênio para dentro da tubulação? Porque nosso oxigênio tem água, tem umidade. Então, ao usar um compressor de geladeira para comprimir,
você está inserindo mais umidade dentro do sistema. E o nitrogênio seco, ele é seco, ele já ajuda a fazer o quê? A desidratação de dentro do sistema, ok? Outro comentário aqui também em relação ao oxigênio que ele citou, além de ter umidade, é muito perigoso por conta de explosões ou até chamas. Se você utilizar esse oxigênio em altas temperaturas, entrando em contato com o óleo, o lubrificante que tem no sistema, ou até o gás refrigerante, pode dar problema aí de incêndio, de explosão. Então, não utilize nunca o oxigênio, sempre o nitrogênio. Pessoal, estamos com esse refrigerador. Esse refrigerador é de cliente daqui do centro de treinamento e trouxemos 2 refrigeradores para vocês verem situações diferentes. Primeiro, nós estamos com a instalação feita, né? Este compressor foi trocado. Então, o primeiro item que a gente viu aqui, primeiro, foi eliminado o pré-condensador. Para que serve esse pré-condensador? Então, olha só, a linha de descarga vem pelo condensador, desce, troca calor, ele entra pela carcaça da porta aqui, foi cortado, ele passa pela borracha lá, da lata da borracha, aquecendo a borracha, certo? Para que serve? Serve para 2 ocasiões. Primeiro, para trocar calor, obviamente, que é um pré-condensador, e a segunda parte é o quê? Para dias úmidos, a porta na lateral, ela não cria umidade, então ela não cria aquela umidade, e se você isola ela vai criar muita água, levando a geladeira a apodrecer na lateral. Mas por que essa geladeira foi tirada esse pré-condensador? Por causa de vazamento. Porque isso aqui é ferro. Então ferro, com a qualidade dos ferros que tem hoje os refrigeradores, ele costuma dar micro vazamentos. Então o técnico vai lá, ao quebrar o cano do compressor, não há nada de presença de fluido refrigerante. O que ele faz? Ele fala, a primeira coisa a fazer, vou eliminar o pré-condensador. Beleza, elimina, tranquilo, ele pode até compensar ele aqui, colocando, fazer uma aspiral com a mola, pode compensar. Mas temos esse defeito, que é o quê? Nada mais do que essa umidade ao redor da porta. O cliente vai reclamar sim para você. Então, se você quer salvar a geladeira, é uma opção. Mas temos a segunda opção, que pode apodrecer a porta da geladeira. E sem essa substituição dessa troca de calor, vai criar uma deficiência no sistema. Então vai dar se você faz uma recarga de gás, por exemplo, usando pressão, né, ou pela própria carga, usando a balança, ela vai dar excesso de fluido, porque foi reduzida essa tubulação. Então, beleza, cortaram aqui o pré-condensador. Essa geladeira, a tubulação dela é interna, colocaram uma grade condensadora aqui na traseira. Essa grade condensadora aqui, ela não pertence a esse refrigerador, porque ela é interna na lateral. Provavelmente foi por indício de vazamento, por isso, né, que eliminaram o pré-condensador. Ok, outra coisa, o filtro secador, ele tem sílica. Ao colocar ele na horizontal, a sílica fica na parte de baixo aqui, fazendo que as impurezas ou umidade possa passar para a parte de cima e entrar no capilar. Então é crucial você colocar ele sempre na vertical, ou pelo menos quase todo na vertical, para que a sílica tome conta. Pessoal, a sílica é aquelas bolinhas branquinhas que quando você compra um tênis ela tá lá, pois é, ela retira a umidade residual. Então ao passar a umidade no sistema, ela vai passar pela sílica, sendo absorvida pela sílica, ok? Outro probleminha que a gente viu aqui, Gustavo, ó, não colocaram o terra está desconectado. Isso aqui também é muito perigoso, tanto para o compressor quanto para o cliente, né? O risco de fuga pode dar choques elétricos, né? Mas fala aí, Gustavo, o que a Tecans acha de uma instalação dessa? Bom, muito bem observado. Então, primeiro de tudo, a gente vê que o cliente aí, ele mudou o condensador, então já mudou o volume interno. Então, às vezes, a carga que está escrita na etiqueta vai mudar um pouco. A primeira observação, tá? O que a gente aconselha sempre é não mudar a disposição original do fabricante, tá ok? Mas nesse caso foi necessário, então caso tenha que dar uma carga de gás, vai seguir aquele que está na etiqueta, porém, pode ser que precise de algum ajuste. Bem observado em relação ao filtro, ao pré-condensador, ao terra. Também uma outra observação aqui, a gente não tem a cobertura aqui da parte elétrica, então ela está toda exposta. Então é imprescindível, quando a gente compra um compressor novo, vem com todos os componentes elétricos, vem com a caixinha protetora também. Então é o que eu falei em outras aulas, sempre verificar a condição dos componentes elétricos, está tudo ok, e fazer a instalação corretamente. Tá ok.
Vamos lá. Será que esse compressor está correto nessa geladeira? Será que o técnico fez está correto? Primeira coisa de tudo, vamos supor que o técnico não tinha o compressor anterior que estava nessa geladeira. Ele não sabe qual que era, então a primeira coisa que ele vai olhar é a etiqueta. Qual que é o fluido, qual que é a carga e às vezes pode ser que tenha alguma informação aí do compressor anterior. Caso não tenha, a gente pode entrar em contato com o fabricante e perguntar, qual que é o compressor, como que é isso, ou até mesmo perguntar para outros técnicos. Você saber qual que é o compressor anterior garante que você vai fazer uma substituição justa, seja de outro fabricante com da Tecance ou até de outro fabricante com algum outro ainda, tá ok? Então quando a gente observa aqui, nessa etiquetinha aqui, a gente vê que o fluido refrigerante dessa geladeira é o R600. Tá, e a gente tem aqui um compressor THL 1358 YMS, beleza? Então vamos aqui para a lousa, rapidinho. Pega só dessa parte aqui por enquanto. Então, nas outras aulas, o que a gente explicou? O THL 1358 YMS, aqui tem um M, desculpa, mas vamos manter assim por enquanto. O que significa cada parte desse nome? Então, o THL é em relação, está referenciando a família desse compressor, tá? Depois a gente tem o número 1. O número 1 é em relação à aplicação, nesse caso LDP. Então, vamos lá. Está correto para essa geladeira a aplicação LDP? Está correto. Geladeira LDP, aplicação de baixa. A gente não poderia colocar um compressor de alta aqui, por exemplo. Então, essa análise é imprescindível. Tá, o próximo número, 3, o que significa esse 3? Significa que são 3 dígitos de capacidade, não são 4. Então vai ficar na casa das centenas ali, tá? E os outros 2 números são os 2 primeiros dígitos. Então nesse caso deste compressor, a gente tem 580 BTUs, aproximadamente, em ASHRAE. Qual que é a outra informação importante aqui então? O Y. O Y é para R134, o que quer dizer? Esse compressor, ele vai com R134, ou seja, para essa geladeira, esse compressor não é o mais ideal, tá? Se a gente fosse querer colocar o R134, teria que fazer ajustes de carga, teria que fazer ajustes de capilar, teria que mudar muito o sistema, além de fazer uma boa limpeza. Então, o que a gente recomenda? Troca para um compressor que já é o fluido refrigerante que foi desenvolvido nessa geladeira. Esse compressor, então, não serve para essa aplicação, tá? Apesar de todos os requisitos estarem ok, o refrigerante não está ok. Nós estamos com um refrigerador aqui, que ele é um CRD36EB. Esse refrigerador, né, deu um problema no compressor e eu e o Gustavo nós vamos estar fazendo, né, uma substituição aqui. Ele vai estar mostrando o que Tecance recomenda e vamos estar trocando aqui, trocando esse feedback em relação, né, que é a parte técnica da Tecance e a parte técnica, né, de campo, quem trabalha em campo. Então a gente está aprendendo um com o outro aqui, né, que está trabalhando. Então nós vamos desenvolver essa parte. Gustavo, me fala um pouquinho da substituição desse compressor. Esse compressor é um compressor original, ele veio nesses refrigeradores, está em curto esse compressor. O que vocês da Tecance recomendam na hora de fazer uma substituição? Nesse caso, então, está um pouco mais fácil, porque a gente tem o compressor original, na qual a geladeira foi desenvolvida. Então, a gente tem o fabricante aqui, tem o modelo. O que é principal, o que é interessante, entra no site do fabricante, tem lá, às vezes, o seletor de produtos e pega as especificações. Pega, por exemplo, se ele é de baixa, de média e de alta, pega a capacidade dele nesse ponto de medição, pega se ele é de alto torque, baixo torque, a gente pega qual que é a tensão, frequência dele, cilindrada e deixa ali. Tendo isso, o que é interessante fazer? Vamos lá no catálogo da Tecance, vamos dar uma olhada aqui. Então assim, para essa marca a gente pegou todas as especificações. Então eu peguei que ele é para R134, ele é para baixa, ele é 220 volts, 60 Hz, ele é de baixo torque, LST, baixo torque de partida. Se fosse um H, seria alto torque. Ele tem essa capacidade de 372 BTU/hora. Eu tive que fazer uma conversão de watt para BTU, porque no da Tecance é BTU. Lembrando que essa capacidade é medida na condição ASHRAE, ou seja, a evaporação é menos 23,3.
Lembrando que esse menos 23,3 é para LDP. Por isso que é muito importante a gente pegar, comparar compressores LDP com LDP. Tá bom? E vocês podem observar aqui que em nenhum momento eu falei em HP, tá? Porque não é necessário. E o outro ponto que é interessante a gente pegar é a cilindrada, tá bom? Nesse caso a gente tem 3,77 de cilindrada. Tá, vamos para o catálogo da Tecance. A gente selecionou um THG 1340YS, mas aí você pode me perguntar, mas Gustavo, como que você sabia que era esse? Então vamos lá. Para a linha doméstica, a gente tem 3 famílias que é bastante utilizada. Então é a família do TA, a família do TC e TH. Tá? Então essas 3 famílias são as mais utilizadas em refrigeradores. Então vai lá no catálogo, procura um compressor que chegue nessas especificações, tá bom? Então a gente selecionou o THG 1340YS. Vamos comparar os dois agora. A outra marca é a R134. Nesse caso aqui, a gente tem um compressor R134. Por quê? O Y no nosso modelo aqui significa que é R134. Outro ponto importante. O modelo ali que estava instalado é a aplicação de baixa, um LDP. O nosso é um LDP também, por conta desse número 1 aqui, que significa LDP. Show, tá dando certo. A tensão então aqui é 220, 60 Hz, o do nosso também. Vou fazer um check aqui. Então por enquanto está dando tudo certo. Essa aplicação aqui, esse compressor da outra marca é de baixo torque, é o LST. O nosso também é um LST, tá? Por conta desse 1. Se fosse um 2, seria de baixa, mas de alto torque, HST. Como é 1, então quer dizer que ele é de baixa e de baixo torque, tá? Capacidade. Esse compressor que está aí, ele chega numa capacidade de 372 BTUs em Ashway em menos 23,3. O nosso, no nosso catálogo, a gente poderia olhar, mas aqui eu consigo já fazer uma aproximação, só de olhar o modelo. Olha que legal. Como ele é LDP, então o ponto de medição dele a gente já sabe que é menos 23,3. E aí olhando pelo modelo aqui, que a gente tem 3 dígitos, a capacidade, e os 2 primeiros dígitos é 40, a gente sabe que é 400 BTUs hora. Tá ok? Então, assim, 400 BTUs hora em menos 23,3? Não, é uma aproximação do que é. Mas como a gente pode ver, na hora ali do campo, a gente não tem muito tempo para analisar a tabela, isso, aquilo, dá para fazer essa referência cruzada mais fácil, tá? Só estimando. E outro ponto importante, que eu poderia já começar por aqui, é a cilindrada. Então, esse deu certo. A cilindrada, como a gente pode ver, é praticamente a mesma. O que isso significa? Vamos supor que você não tem nenhuma dessa informação. Você só tem que é um gás refrigerante R134 e é uma aplicação de baixa. Se você for direto na cilindrada e comparar e tiver próximo ou igual, pode ter certeza que vai dar certo. Ele vai dar a mesma capacidade praticamente, vai dar bem próximo e vão ter as mesmas especificações. Então, muitas vezes, na hora da correria ali, você tem um refrigerante, sabe que é de baixo o compressor que estava ali antes, vai direto na cilindrada, vai no nosso catálogo, cilindrada, opa, esse é igual ao da outra marca. Então, esse é o compressor mais bem avaliado para colocar nessa geladeira, tá bom? Vamos assim, Gustavo, vamos ver se a gente entendeu, vamos dar uma diluída aí. Primeiro ponto, eu quero saber, vamos falar para quem está assistindo, o que é um compressor de baixo torque e alto torque? Explica para nós, por favor. Um compressor, por exemplo, de alto torque, normalmente ele vai ter um capacitor de partida. Então ele é melhor, vamos dizer, ele é recomendado para aplicações que requer ali um torque maior para dar partida no compressor. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um produto na qual as pressões elas nunca equalizam ou demora muito tempo para elas equalizarem. Quando eu falo as pressões, é a pressão de alta e a pressão de baixa. Então vamos supor que ele ciclou e a pressão está caindo, está equalizando por conta de uma válvula, por exemplo, está equalizando e ele vai ter que partir novamente, só que essa pressão de alta está muito alta ainda. Então ele precisa ser um HST, um compressor de alto torque.
Nesse caso da geladeira, como é capilar, então conforme ela vai ciclando, ela equaliza mais rápido. Então a pressão de alta e a de baixa, como elas vão estar equalizadas, ele consegue partir mais facilmente. Por isso que a gente não precisa de um alto torque, a gente precisa de um baixo torque. O que é importante aqui a gente pensar? Se a gente tem uma aplicação ou um sistema que exige um alto torque para partir e a gente coloca um compressor, nesse caso, que é de baixo torque, vai dar problema, pode ser que ele não consiga partir. E muitas vezes a gente acha que o problema é o compressor. E não é. O problema é que esse compressor não é para torque alto, tá ok? Significa que a gente pode então pegar esse compressor e colocar um capacitor de partida? Não, não é bem assim. O mais recomendado e é o que deve ser feito, né, é pegar um compressor já com capacitor de partida desenvolvido dessa forma, que seria um HST. Certo. Então se eu pegar um bebedouro, vamos imaginar a seguinte situação. Estou com um bebedouro, estou numa empresa. Essa empresa tem 200 funcionários, tem um bebedouro lá, suponhamos 500 litros. Então, a rotatividade dessa água gelada é muito rápida, não é isso? Então, ao desligar esse compressor e essas pessoas consumirem essa água, a água nova vai ser renovada, quente, fazendo que o compressor tenha que partir novamente. Então, se for um compressor de baixo torque, ele não vai conseguir, ele vai começar a entrar em proteção térmica ciclando. É isso mesmo? É isso mesmo, ele vai começar a entrar em proteção térmica, por quê? Porque o tempo que eu exijo que ele religue é menor que o tempo para essas pressões equalizarem e ele conseguir partir. Então, por exemplo, o bebedouro é um bom exemplo, a gente utiliza normalmente HST. No caso da geladeira, o compressor ele fica ciclando, então ele tem um tempo certo de ciclar, é o tempo suficiente para ir equalizando essa pressão, entendeu? Então dá para utilizar um de baixo torque. Ok, então para você que está trabalhando com refrigeração, está começando na área, compressores ciclando proteção térmica, às vezes nem sempre é compressor estragado. Pode ser compressor aplicação errada, excesso de fluido refrigerante, falta de limpeza, umidade dentro do sistema. Pode ser vários fatores. Mais um, Gustavo, qual que é o diferencial de um compressor LST e com H? Por que eu devo utilizar um compressor de baixa temperatura de evaporação e média ou alta temperatura de evaporação? Tá, então a gente está falando de LBP no caso. Isso. Tá. Cada compressor ele é desenvolvido por uma faixa de aplicação, tá? Então deixa eu desenhar aqui que às vezes fica até mais fácil. Vou apagar esse daqui já. Então quando a gente fala em janela de aplicação do compressor, a gente avalia dois eixos. A temperatura de condensação e a temperatura de evaporação, tá? Quando a gente está falando de um compressor LBP, ou seja, de baixa temperatura, de baixa pressão, a gente está falando de temperaturas de evaporações que vão de menos 40 graus a menos 10 graus. Ou seja, esse compressor ele foi desenvolvido para trabalhar numa evaporação entre menos 40 e menos 10. Vamos supor que a gente está utilizando uma aplicação de média ou de alta, que a evaporação vai ficar lá próximo de zero. Então, o que quer dizer? Quer dizer que a minha evaporação vai estar aqui e vai estar fora dessa janela de aplicação, tá? Ele vai estar trabalhando muito fora. Isso significa que ele vai estar em pressões e temperaturas que esse compressor não foi desenvolvido para, tá bom? Então, por isso que é importante sempre a gente seguir isso daqui. Se o compressor ou a aplicação é de baixa, a gente tem que procurar um compressor de baixa, tá? Todo fabricante, ele fala, ele explica, ele informa qual que é a faixa, qual que é esse range de evaporação que o compressor trabalha. Todo fabricante. Então, se você não sabe qual que é a sua aplicação, você tem uma ideia de qual que é a evaporação que trabalha ou qual que é a pressão de baixa. Você tendo a pressão de baixa, você consegue converter em temperatura de evaporação e aí você consegue ter uma noção de que ele trabalha. Vamos supor que seu compressor ele trabalha a menos 25 aqui. Menos 25 de evaporação. Espera aí, deixa eu colocar aqui embaixo. Seu compressor ele trabalha em menos 25 de evaporação. Você sabe isso, só que você não sabe se é de alta, se é de baixa, se é de média. Então, com isso, você consegue selecionar um compressor e avaliar se essa faixa de aplicação de evaporação abrange esse seu ponto aí que seu compressor trabalha, entendeu?
Então é muito importante a gente utilizar sempre pensando aonde que está a evaporação do seu sistema. Então vamos lá, vamos ver se eu entendi aqui, Gustavo, me presta aqui. Se eu estou com um freezer, vamos lá, vamos supor que eu estou com um freezer. Esse freezer aqui, ele é um freezer, por exemplo, de 360 litros. Então esse freezer tem que chegar a uma temperatura de evaporação de cerca de menos 25, menos 30, por aí, não é isso? Isso. Vamos colocar aqui menos 30 graus Celsius. Então, se eu aplico um compressor que tenha média capacidade de evaporação, por exemplo, que ele aplique igual você mesmo, menos 17, não é isso? Menos 17. Então, ele não vai alcançar neste ponto que nós queremos, fazendo que a eficiência do produto não seja adequada. Aí você que trabalha com geladeira, o que vai acontecer? Você trabalha principalmente com geladeiras convencionais, que utilizam termostato. Se a temperatura do freezer, suponhamos, seja menos 25, do refrigerador a 0 grau, só que a maioria dos termostatos, ele é colocado no freezer, não no congelador, no refrigerador. O que acontece? A geladeira não desliga. Acontece muito, pessoal, que a geladeira não desliga. Então, por quê? Muitas das aplicações pode ser o início da aplicação errada. Usar um compressor para média temperatura, né? E colocar no freezer, por exemplo. Então, ele não vai desligar. Vai gelar? Vai. Só que não ao ponto que o fabricante recomendaria. Isso. Seria isso? Vamos aqui. Vamos supor, então, que a gente está... Deixa eu pegar o vermelho. Vamos supor que a gente está com uma... A gente está com um envelope peraí. Esse aqui. A gente está com um envelope CBP. Ele não é LBP, ele não é HBP, ele não é MBP. Ele é CBP, alguns compressores Tecance têm esse envelope. Que vai de, eu não lembro exatamente ao certo, mas ele vai de menos 17 mais ou menos a mais 12. Tá? Então, se a gente colocar um compressor CBP numa geladeira, vocês concordam que esse compressor ele vai ter uma evaporação muito abaixo do mínimo requerido, do mínimo que pode. Quer dizer que esse compressor não vai chegar na temperatura de evaporação? Não quer dizer isso. Pode ser que ele chegue, e ele vai chegar em menos 30. Só que o fato aqui é que ele vai trabalhar fora do envelope. Ele vai trabalhar com pressões que ele não foi desenvolvido para trabalhar. Então esse compressor ele vai quebrar a curto ou médio prazo, ele vai dar algum problema, tá? Outro fator que é importante, que foi citado aqui, vamos supor que a gente colocou um compressor CBP e era para ser um LBP. Se você não fez a referência cruzada corretamente, realmente pode ser que você tenha colocado um compressor com uma capacidade bem inferior e você não sabe disso. Tá? E aí ele nunca vai chegar em menos 30. Ele vai ficar trabalhando ali em menos 17, nunca vai desligar, o termostato nunca vai atuar ali para ele ficar ciclando e essa geladeira vai gastar até o dobro do que ela gastaria se fosse o compressor correto. Tá? Então são dois casos. O primeiro é ele chegar na temperatura de evaporação, mas trabalhar fora dessa janela, que vai danificar o compressor. E o outro caso é a gente colocar um compressor que não é LDP também, fazer a referência cruzada errada e colocar um compressor que na realidade tem menor capacidade, você não sabe disso, entendeu? Então o que a gente recomenda? É uma aplicação LBP? Procura um compressor LBP. O compressor que estava antes é um compressor HBP de alta? Coloca um compressor de alta, sempre trocando aquilo que era pelo mesmo lá na frente, tá ok? Certo, pessoal, é uma observação muito legal a gente observar que até para você que trabalha na revenda, saber orientar o seu cliente. Meu cliente, você vai colocar esse compressor em qual aplicação? É uma geladeira? É um freezer? É um bebedouro? É um cervejeiro? Exemplo. Então, você que trabalha na revenda também, que está orientando seu cliente, não é só fazer a venda do compressor, em si saber qual é a aplicação, porque também pode não ser adequada, né? Então não custa nada estar perguntando qual tipo de aplicação, você pode estar orientando ao seu cliente também qual seria essa venda adequada desse compressor. Gustavo, bora fazer a substituição desse compressor então? Bora lá!